Oi, minhas nobrezas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Eu sei que vocês estavam com saudade de Douglas aparecer aqui comentando sobre a Fazenda, comentando sobre reality, que eu já faço isso há alguns anos, com ex-participantes, com amigos e familiares de participantes que estão em edições atuais. E hoje eu retomo essas gravações, eu retomo esses episódios com pessoas envolvidas, familiares, amigos, ADMs de participantes que estão na Fazenda. E para começar, eu vou receber aqui no canal Caio Perrone. Ele é um dos melhores amigos do Lucas e também é ADM dele. Então, Caio, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, meu querido, pelo convite. Estamos aqui para poder esclarecer, conversar, trocar uma ideia sobre o Lucas. Espero poder, com essa entrevista, cativar as pessoas, ou pelo menos despertar a curiosidade para que as pessoas queiram conhecer ele um pouco mais e acompanhar ele dentro da Fazenda 15, né? Com certeza. E para a gente iniciar, eu queria que você comentasse como que você conheceu o Lucas. Eu acredito que foi no Exército, mas como que surgiu a amizade de vocês lá? Então, cara, aconteceu em 2019, né? Nós ingressamos no quartel, inclusive nas nossas baterias de exame, né? Nos exames físicos, nós já caímos na mesma bateria de teste de corrida. Depois nós ingressamos e conseguimos entrar na turma de 40 alunos, né, no curso. E aí, do desenrolar desse um ano, a gente acaba desenvolvendo amizades muito fiéis e muito fortes dentro do Exército. Porque realmente nós passamos por grandes dificuldades, nós nos ajudamos, nós só temos a nós mesmos ali, e o quartel incentiva esse tipo de troca, esse tipo de ajuda. Então, a gente nasce em laços muito bacanas ali dentro. E a minha aproximação com o Lucas foi desde o começo, assim, nós desde o do primeiro momento, nós já nos unimos ali como grandes amigos, sempre nos ajudamos nas adversidades que foram colocadas ali durante o nosso um ano, e aí a gente foi, desde 2019, para cima e para baixo juntos, depois em 2020 nós voltamos como aspirante, né, no mesmo quartel, nos ajudamos ali, então desde 2019 a gente não desgruda para cima e para baixo, curtindo em festa, viajando, fazendo fofoca e por aí vai. Você continua, no Exército ainda ou não? Não, na verdade ele me pediu, me convidou para compor a equipe dele, e para isso eu precisaria sair do exército, né? Em junho eu já tinha comentado para ele que já era minha intenção deixar o exército, tinha recebido uma proposta na Austrália, e aí ele me Uhum. ligou, falou, irmão, eu gostaria muito que você ficasse comigo para me ajudar, você é um cara que eu confio bastante, e a gente sabe que nesse meio, pessoas de confiança, e com lealdade são muito importantes, então ele me fez esse convite, obviamente, junto com pessoas que também estão próximas dele, como a Val, que eu coloco aqui, que é uma grande amiga dele. A sua própria família está muito engajada nesse reality show, né? Nós temos a mãe dele. Cara, se você abrir qualquer postagem no Instagram ou do Facebook, vai ter comentário da mãe dele. Isso é fato. Então a Bom, número família está um. bem engajada, todo mundo bem unido. E, enfim, desde junho não sou mais militar a pedido dele. Caio, e qual o maior desafio em ser ADM de um participante de reality? Olha, para mim é tudo muito novo, né? Porque, poxa, saio de um meio completamente diferente, né? Que é o exército. É, Agora, a minha sorte, para ser bem sincero, é que eu tenho o apoio da família, que também é muito participativa. Tenho o apoio da Val, que também já é do meio, ela é jornalista e acompanha o Lucas de perto também. E eu entro mais com essa pegada da amizade, de conhecê-lo, saber e defender seus interesses. Óbvio, ajudo também nas postagens, sempre que possível, mas está sendo um desafio muito grande. É tudo muito novo, tudo muito difícil. Na internet a gente sabe que tudo é muito rápido. Qualquer palavra maldita, qualquer frase mal colocada, você sabe que você pode acabar complicando uma pessoa, às vezes, na intenção de ajudar. Então é um desafio muito grande, com certeza. Imagino, até porque a internet, infelizmente, é uma terra sem lei, né? Com Então, certeza. se você não agrada um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas fica constantemente ali querendo, falando português claro, acabar com a tua vida, né? Exatamente. É muito delicado. A gente pisa em ovos ali, literalmente, para ser o mais cuidadoso possível e, obviamente, para tentar passar o que o Lucas quer que a gente passe. Porque Sim. acho que o nosso maior desafio aqui é ser o Lucas aqui fora. A minha função é representar o Lucas, realmente ser o Lucas aqui fora, pensar como ele pensaria
se ele estivesse no meu lugar. Então, esse é o meu principal desafio. E você, como amigo dele, me fala uma qualidade e um defeito do Lucas. Cara, uma qualidade do Lucas é o seu instinto de proteção, né? Seu espírito de proteção. O Lucas, ele realmente manifesta isso e deixou bem claro durante o programa. O Lucas, ele não gosta de deslealdade, não gosta de injustiça. E quando isso acontece com seus amigos, com pessoas que ele ama, com pessoas que ele gosta, fica bem claro qual o limite que ele consegue chegar, qual o limite que ele consegue extrapolar. Então, acho que essa é a sua principal qualidade e o que também pode ser encarada como o seu principal defeito, podemos colocar assim também. Porque nesse jogo, a gente sabe que às vezes se você extrapola o limite, se você perde um pouco a linha, às vezes você acaba assumindo uma responsabilidade de um outro participante, uma coisa que você poderia evitar. Mas então eu vejo nessa faca de dois gumes. O espírito de proteção dele pode ser interpretado de duas maneiras. Mas Pode. graças a Deus, durante o desenrolar do jogo, vem sendo a sua principal qualidade e não se manifestado como um defeito, né? Sim, sim. Quando ele recebeu o convite para a Fazenda, eu acredito que você foi uma das primeiras pessoas que ele compartilhou esse convite. Ele Sim. ficou com receio de aceitar? O que estava Ah, passando na cabeça dele quando ele recebeu o convite? teve sim, teve um pouco de receio, óbvio, não foi de primeira que ele já pensou em ir, né? Ele me perguntou para a família, perguntou para a Val, consultou as pessoas. Então houve sim esse medo, porque até o convite chegar, ainda no campo da ilusão. Então é muito fácil você falar, eu iria, eu iria, eu iria. Quando o convite realmente chega, é a hora que a ficha cai, né? E aí você começa a Uhum. pensar em tudo que pode acontecer. Mas acredito que para o Lucas, que já vinha de um cancelamento muito grande aqui fora, foi um dos motivos que incentivou ele a pensar melhor em aceitar o convite, porque realmente não tinha nada a perder. Ele tinha muito a ganhar ou ficar na mesma situação. E graças a Deus vem colhendo grandes frutos, né? Com certeza. O que que você está achando do jogo dele? Cara, eu tô achando fenomenal, porque ele conseguiu fazer o que ele me prometeu que ele faria, que é ser ele mesmo. É muito difícil você conseguir entrar num programa como o da Fazenda sem como eu posso dizer, sem um personagem. Porque eu vejo muitos personagens ali dentro do jogo, tá? Enxergo muitas pessoas que não estão sendo elas mesmas ou que transmitem isso. Não que eu as conheça aqui fora, mas que não transmitem estar sendo elas mesmas. E o Lucas vem me surpreendendo assim em todos os níveis, porque em momento algum ele deixa de ser ele. Não Aham. força VT, quando ele faz o VT dele, entre aspas, né, ele fala em tom de brincadeira, deixa eu fazer meu VT, então assim, ele é muito transparente. E isso é uma coisa que ele é Uhum. realmente aqui fora. Você não enxerga o Lucas fazendo fofoca, mentira. Então eu tô muito contente com a participação dele. De fato, o reality é uma extensão do que a pessoa é aqui fora, né? Então, Com mesmo certeza. errando em algum momento, óbvio que não em todos, né? Mas errando Sim. em algum momento é muito orgânico, é muito natural, porque aqui fora a É gente erra muito mais do que lá dentro, inclusive. normal. O problema é a visão que a galera tem aqui de fora, né? Porque eles querem que a pessoa represente 100% bem, que mostre que tem uma postura perfeita, que mostre que tem opiniões sempre sensatas, e a gente sabe que aqui fora não é assim, que a gente Não é infelizmente assim. acaba derrapando em muitas vezes. Mas eu não vejo, para ser bem sincero, eu não vejo nenhuma derrapada do Lucas assim dentro do jogo. Eu Não, acho que não, não. ele tá sendo bem fiel ao que ele é aqui fora. Então a gente vê ele manifestar isso através das suas atitudes, né? Então você vê quando o Lucas ele é atacado no seu pessoal, quando as pessoas o atacam, você vê ele levando de uma maneira serena, um equilíbrio emocional intacto, tratando com educação e leveza certos pontos, Sim. respeitando as pessoas, principalmente mulheres, né? Que a gente sabe que é muito feio quando o homem não enxerga a diferença nesse sentido, né? Que a mulher merece um certo respeito, merece ser tratada de maneira diferente, sim. Então o Lucas respeita as mulheres principalmente. Então eu vejo isso muito legal. E a gente vê, obviamente, quando acontece a expulsão da Raquel, que é quando ele extrapola
até nesse momento ele traz a palavra do povo, né? Ele manifesta a ira e a Uhum. revolta da população. Claro, eu não estou aqui para dizer que um participante sofreu menos ou mais que o outro, não. Eu só digo que cada um se manifestou da maneira que é. O Lucas manifestou a sua revolta da mesma maneira que o público, isso que eu achei muito legal. E que bom que você entrou nesse assunto, porque era a minha próxima pergunta. Era a sua próxima pergunta? Exatamente. Se você pensou, achou em algum momento que o Lucas poderia ser expulso, porque lá dentro da casa, depois que eles confirmaram a expulsão da Raquel, muitos participantes da casa ficaram falando que foi culpa do Lucas, que ele ficou incentivando, ficou falando que não é a minha visão, que não foi meu ponto de vista. Mas em algum Sim. momento você achou que ele poderia ser prejudicado por conta disso também? Eu também, e falo em nome da nossa equipe, também não enxergamos de maneira tão correta ou assim justa a eliminação da Raquel. Acho que poderia ter sido Sim. interpretado de outra maneira. Sentimos muito a saída dela, por saber que ela era uma grande amiga e uma aliada fortíssima do Lucas lá dentro. E respondendo sua pergunta, sim, acho que tiveram duas situações, dois momentos que me deixaram muito preocupado em relação à expulsão. Eu já falei isso em outras entrevistas, que uma delas foi quando a Jenny cava a expulsão da Raquel e logo em seguida tenta coar o Lucas da mesma maneira. Lembrando que a Raquel já tem um histórico, a Raquel não, perdão, a Jenny já tem um histórico de tentar cavar outras expulsões, tentou com a Kali, tentou com o Black, infelizmente Sim. conseguiu com a Raquel, tentou com o Lucas logo em seguida, e a segunda situação, o segundo momento que me deixou bastante preocupado, foi o momento que o Lucas, que o Tonzão tenta se meter na confusão, e o Lucas sai de si, parte para cima do Tonzão, naquele momento, graças a Deus, a Jaque entrou na frente, porque senão poderia ter acontecido, sim, infelizmente, pela maneira que o Lucas ficou chateado e completamente revoltado com a saída da sua melhor amiga dentro do jogo, né? Com certeza. Eu queria comentar sobre um assunto também que foi tratado dentro da casa, e acho que não seria um problema de você me responder. Muito foi falado sobre a sexualidade do Lucas dentro da casa, né? Por Aham. conta da personalidade dele, por conta do jeito dele, enfim. O que que você tem a dizer sobre esses ruídos de comunicação que teve dentro da casa com ele? Olha, para ser bem sincero, esse assunto de sexualidade é um assunto que já sonda o Lucas há muito tempo. É um assunto assim que a gente já lida muito bem como equipe. O Lucas não se abala com isso, porque primeiro, sexualidade não é uma pauta para ser discutida. Sexualidade compete só à pessoa. E Sem dúvida. segundo, é que se o Lucas não tivesse a opção sexual que ele manifesta, que é ser heterossexual, não seria problema porque não diminuiria em nada. Então, também não acho que eu tenho que vir aqui ficar defendendo a heterossexualidade do Lucas e levantar uma bandeira de que o Lucas é heterossexual, porque é o que eu falo. Se ele não fosse heterossexual, não diminuiria absolutamente nada. Obviamente, já foi um assunto que já mexeu com ele, principalmente quando ele se casou. As pessoas levantavam essa pauta e, querendo ou não, ele que era muito novo no meio da internet, é, quando recebia essas quantidades de críticas e hates de todos os lados que ele recebeu por muito tempo, realmente abalava ele, mas com o tempo ele foi entendendo que isso não afetava, eram só pessoas tentando atingir ele, pessoas que o queriam mal, e aí com o tempo ele foi administrando, aprendendo a lidar, e hoje é um assunto, como eu posso dizer, insignificante para ele. Sim, até porque se não falassem sobre isso, caçariam algum outro motivo para falar sobre outra Exatamente, coisa. Sempre vão ter exatamente. alguma coisa, sempre vão Esse criar é o nosso alguma coisa para entendimento. falar. Esse é o nosso Sim, sim. entendimento. O tempo todo vão buscar alguma coisa para poder atacá-lo. Ora é sexualidade, ora é o seu antigo relacionamento, ora são seus Aham. novos relacionamentos. Então, a gente já está preparado e a gente sabe lidar muito bem com isso hoje em dia. Mas foi muito perfeito a sua colocação de responder que isso não é uma pauta para ser discutido, e não é mesmo. Exato. É óbvio que eu, como entrevistador do talk show, é óbvio que eu vou perguntar porque foi algo discutido dentro do Não. programa. E Mas essa é a minha resposta. Eu espero que você não tenha entendido que foi para você e sim. não, porque eu acho pertinente, eu acho perfeita a sua Exatamente, colocação. De fato, a sexualidade é individual de cada um. Não tem que exatamente. ser uma pauta dentro de um reality, dentro de uma entrevista. Eu acho que tem que Porque ser cada um tem. eu vejo essa questão da sexualidade, da maneira que foi colocada dentro do jogo, né, da maneira que foi questionada por alguns participantes, como manifestações muito homofóbicas, Sim, de sim, um sim. preconceito muito grande. Não com o Lucas,
porque o Lucas não se identifica com outra opção sexual a não ser hétero, então isso não atingia ele. E por ele Uhum. não ver problema em ter outra opção sexual, também não era um problema, podemos dizer assim, para ele. Mas eu vejo muito problema na fala das pessoas, porque tinha um preconceito revestido, como se ser homossexual ou ter outra opção sexual do que julgam a ideal fosse um problema, e não Sim. é. Então, por isso que é uma coisa, isso sim nos revoltava, e não essa perseguição contra o Lucas, essas insinuações não nos atingiam. Na verdade, a gente gostava de pegar esses recortes e colocar para o público realmente ver quem eram os adversários do Lucas, qual que era a índole e o caráter deles. Não, com certeza. E falando um pouquinho sobre sexualidade, sobre Sim, relações, o Lucas está vivendo uma relação meio que incerta com a Jaque dentro do programa sim, e não sabe se vai, se não vai, fica um pouco limitado. Eu até entendo também, porque eu acho que é um passo muito difícil você assumir uma relação dentro de um reality que daqui a pouco acaba, né? O sim. que você, como melhor amigo dele, o que que você pensa sobre essa relação da Olha, Jaque com o Lucas? eu tô achando muito legal, tô achando muito divertido o relacionamento deles. A Jaque é uma aliada dentro do nosso grupo, né? Então, foi muito legal quando eles assumiram esse relacionamento, criaram um novo vínculo, né? Obviamente, como a gente sabe que dentro de reality show as coisas são muito intensas, coisas que normalmente demorariam meses para ser construídas acontecem em horas, acontecem em minutos. Então, essa intensidade é natural. Por isso que é natural a gente ver essa oscilação. Hora eles estavam juntos, horas eles estavam terminando. Depois, algumas coisas tinham que ser esclarecidas. A Jaque, em um certo momento, entendeu errado, aí terminaram. Mas hoje estão juntos, voltaram. Eu torço particularmente para que continuem o relacionamento, eles estão se dando muito bem. Querendo ou não, é uma pessoa que você tem do seu lado para compartilhar a sua visão de jogo, uma pessoa você tem do seu lado para te proteger e para proteger. Então, para mim está sendo muito legal, eu tô achando muito bacana. Você, Chipa, Jaque e Lucas. Eu torço para que dê certo. Que Chipar é uma bom, que palavra bom. muito forte, porque eu acho que isso foge muito de mim. Eu acho que quem tem que decidir são eles dois, até porque a gente não sabe se quando eles saírem realmente vão querer continuar. Vai Sim, caber única e exclusivamente aos dois. Porque é isso que eu falo, eu não sei como que vai ser para os dois quando saírem, entendeu? Ah, beleza, o reality ficou, e agora? Como que vai ser aqui fora? Então, eu não quero chipar, não quero fomentar no sentido de torço para que o casal siga aqui fora, porque eu acho que essa decisão compete só aos dois. sim, com certeza. Mas você pode torcer, se você Torço, pode. torço. Eu queria que você me respondesse se for possível para você, mas eu acho que o Lucas comentou algumas vezes sobre isso na casa. Mas eu queria que você me respondesse se o Lucas ainda sente algo pela JoJo, se ele ainda gosta dela. Olha, o Lucas, ele tem uma. Eu já respondi isso, por isso que eu vou Tá? falar, e as minhas falas são sempre baseadas no que o Lucas já revelou dentro do programa. Então, eu sempre me baseio o meu termômetro de revelações e de responder perguntas, sempre são o que ele já respondeu lá dentro. Então, sim, o Lucas ele tem um carinho enorme pela Jordana, tem uma admiração enorme por ela. Eu gosto sempre de frisar que eles foram casados. E o amor que o Lucas sentiu pela Jordana foi muito genuíno. O Lucas enfrentou coisas que muitas pessoas, digo 90% da população, se não mais, não aguentaria. O Lucas enfrentou Uhum. um mar de preconceito, um mar de hate, de pessoas que o acusavam e incriminavam de tudo que é situação. Então, assim, não tem como eu desvalidar ou não acreditar no amor que o Lucas sentiu por ela. E eu tenho a minha opinião, e acredito que muitas pessoas acreditam nisso, que o amor verdadeiro ele nunca se encerra, ele nunca morre. Ele se Sim, transforma. Então eu vejo que o Lucas ainda ama a Jojo, tem um carinho enorme por ela, uma admiração enorme, mas a gente entende, e acho que ele entende também, que a vida dos dois, infelizmente, não deu para seguir juntos. Então hoje o que fica é o respeito, e vale lembrar também que respeitamos muito o relacionamento da Jordana, o Lucas também respeita claro. muito o relacionamento dela, nunca faria nada para que prejudicasse ela. Ele se arrepende muito do que aconteceu no passado, de como o relacionamento dos dois foi exposto, muito por conta de Uhum. maturidade, por ser muito novo no meio. Então, uma, uma sequência de fatores foram acontecendo para que tudo aquilo se desenrolasse. Mas Sim. hoje, a lições aprendidas, ele reconhece o erro e torce pelo bem dela acima de tudo.
Eu sei que tinha processos rolando, eu não sei se era do Lucas com a Jojo com ele, enfim. Como que ficou o pé desses processos? Desistiram? Quem desistiu? O Lucas removeu o processo, desistiu do processo contra a Jordana, por entender que errou no passado, não tinha necessidade de levar isso para frente, não queria causar o mal a ela, superou essa página, virou essa página, e por entender tudo isso e por torcer pelo bem dela hoje em dia, optou por remover o processo. A Jordana não renovou o processo de medida protetiva contra ele, então nós entendemos também como uma parcelada, mas vale lembrar também que a Jordana ainda tem um processo movido, uma ação movida contra o Lucas, mas que ainda não tem sentença. Mas aí a gente aguarda agora a decisão do juiz, né? Sim, sim. Quem que você acha que está tendo o jogo mais sujo dentro do reality e, obviamente, consequentemente, não merece ganhar o programa? Com toda certeza a Jenny, com toda certeza a Jenny. O que ela fez com a Raquel, o que ela tentou fazer com outros participantes, foi muito feio e é nítido, né? Porque a gente vê um histórico de tentativa de quatro participantes, vamos colocar assim. A Jenny tentou expulsar o Black, tentou expulsar a Kali, tentou expulsar a Raquel, infelizmente conseguiu, e tentou expulsar o Lucas. Então é uma mulher que já entrou com esse arsenal de maldade implementada dentro do jogo. Não foi acidental, não foi ocasional, foi premeditado e proposital. Então a gente enxerga dessa maneira. Eu enxergo dessa maneira. Para mim, a Jane entra com um jogo mais sujo e não merece de maneira alguma levar esse prêmio. E nem vai levar, né? E nem vai levar. Eu espero que o Lucas a coloque na formação da roça de hoje. Mas ele falou para algum amigo lá dentro que vai colocar ela, né? Que vai indicar ela, né? Depende muito de como vai desenrolar ali a dinâmica, porque a gente não sabe o poder do Lampião, né? O poder branco do Lampião. Então, caso ela não seja imunizada, ela é o alvo principal do Lucas. Vamos ver, Ah, que espero bom. que se concretize. Por Ele tem dois favor. alvos dentro da casa, né? Vai lembrar, ele tem o Tonzão e a Jane. Sim, E o aí, Tonzão. mas em conversas ele deixou bem claro que a intenção dele é votar na Jane. Perfeito. E infelizmente também está tendo algumas discussões entre Lucas e Kali dentro da casa, e agora a Kali com o Pois Jaque é. também. O que que você está achando de tudo isso? Eu fico um pouco chateado porque é um grupo que eu gosto, que me apetece muito, né? O que que você Pois é, está pensando sobre isso? em relação a essas discussões com a Kali, a gente fica um pouco triste, porque era uma grande aliada nossa, foi amiga do Lucas por muito tempo, mas eu ainda acho cedo para eu chegar aqui e falar sobre como vamos nos posicionar ou sobre as nossas interpretações sobre o que aconteceu, porque acho que ainda é cedo para dizer o que está rolando exatamente. A gente prefere esperar desenrolar um pouco mais para a gente ver se realmente vão se posicionar como inimigos, se ela realmente deixa de fazer parte do nosso grupo, se ela vai se declarar dessa maneira, se o nosso grupo vai entender a Kali como uma inimiga. Então a gente prefere esperar para realmente entender o que está rolando. Por isso que eu acho, como telespectador, né, que ter uma relação reality acaba sendo um pouco prejudicial. Porque, por exemplo, eu percebo que ela está tendo essa postura não por influência, mas por estar gostando de alguém que não é do grupo dela, entendeu? E aí, para Sim, completar esse outro grupo, que é o grupo do Black, acaba influenciando ela negativamente. Ai, o Lucas é isso, ai, a Jaque é aquilo. Porque se eu sou lá dentro e sou de um grupo, de um time adversário do dela, eu vou falar, acho que você tem que se resolver com eles, porque eles são seus amigos, eles estão com você até agora, né? Já tá um mês aqui dentro. Então, eu acho que você tem que se resolver com eles, conversar com eles. Eu não iria ficar colocando pilha, falando mal do Lucas, falando mal da Jaque, para deixar ela mais pilhada e mais revoltada ainda. e Mas foi o que o Lucas falou, inclusive, no ao vivo, né? Falou que assumir um casal é um risco, que quando você se coloca nessa situação, você está correndo risco de, inclusive, perder o programa, porque você não sabe uhum, o que tá rolando aqui fora. E, bom, acho que quando a pessoa decide tomar por esse caminho, ela tem que estar disposta a assumir as consequências, né? com certeza. E que Se realmente pena. foi isso que estiver acontecendo com a Kali, eu lamento bastante, porque estava vindo numa crescente bem legal dentro do programa. Sim. Mas muda o jogo da noite pro dia, né? Muda o. Exatamente. A pessoa não digo se perder, porque é uma decisão que a pessoa está tomando, mas aqui fora, pra gente, a pessoa mudou 360 em 3, 2, 1. É uma pena. É muito rápido, né? Reality show é tudo Muito muito rápido. rápido. Um deslize que você Muito. cometa, você pode estar
jogando ralo abaixo do que você construiu em 2, 3 meses. Sim, com certeza. Bom, e para finalizar, por que que o Lucas merece ganhar o programa? Olha, para mim, o Lucas ele é o grande merecedor desse prêmio, merece esse título pela história bonita que ele vem construindo dentro do programa. E digo até fora, antes do programa também. Então, se nós pegarmos toda a trajetória do Lucas, vindo de um cancelamento, sendo muito atacado quando o seu nome é anunciado, entra no programa, reverte a sua imagem de maneira muito rápida, de maneira até heróica, porque da maneira que foi feita, é até difícil de acreditar. Foi uma mudança da água para o vinho muito rápida. Sim, Nós fomos olhar o enredo dessa fazenda, muito desse enredo passa pelo nome dele, o que é o mérito dele. Então, se nós formos analisar os fatos, né, os grandes momentos do Lucas dentro do programa, nós temos a formação de um grupo contra ele, articulado pelo Darlan. Nós temos uma perseguição histórica da Cariúcha contra o Lucas, de maneira muito brutal e cruel. Nós temos insinuações homofóbicas contra ele, distorção de suas palavras. Nós temos a formação de um grupo que veio para se defender ali com Kali, com Jaque, com Raquel e André. Então, nós temos também um momento muito marcante, que é o Lucas defendendo a sua amiga, a Raquel Sherazade, e também, depois que é anunciada a sua expulsão, a maneira que ele se revolta, a maneira que ele se manifesta, deixando bem claro que não concordava com aquilo que tinha sido feito. Nós temos também ele sendo acusado de fomentar e alimentar essa expulsão. Então, se nós uhum, formos pegar todos os momentos marcantes dessa edição, ela passa pelo Lucas. Então, se nós sim. formos olhar em questão de merecimento, para mim não tem outro participante que mereça mais que ele, que não tenha passado por mais momentos difíceis do que ele. Então, por todos esses motivos, eu avalio que o Lucas mereça sim, seja o grande favorito desse prêmio. Perfeito. E quem deve compor a final com ele? Eu colocaria os nossos aliados. Hoje eu colocaria Jaque e André junto na final com ele. Perfeito. Bom, quero te agradecer, Caio, pelo seu tempo de conversar com a gente aqui, do De Cara. Estou muito animado com essa edição da Fazenda, bem diferente da do ano passado, que fiquei bem esgotado no primeiro mês já assistindo, e tanto que parei de assistir depois. Mas estou gostando da performance do Lucas, de outros participantes também, e muito obrigado por conversar comigo aqui. Poxa, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de saber que vocês abriram as portas para a gente poder estar aqui falando sobre o Lucas, defendendo ele. Me coloco à disposição sempre, sempre que for para defender o Lucas, esclarecer alguma coisa, vou estar sempre à disposição. E agradecer todo o público que vem votando, que vem acompanhando e que vem torcendo para o Lucas. Convidar todo mundo também para seguir ele em todas as redes sociais, entrar no seu grupo do Telegram para estar sempre atualizado de tudo que está rolando e não perder nada do que está acontecendo dentro da fazenda. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo de amanhã com os atores Ailton Graça e Sinara Leal. Beijo!